vamos lá, se você caiu aqui nesse vídeo, provavelmente você tem interesse em encontrar respostas sobre o que fazer da sua vida, só que o que fazer profissionalmente falando. Mas eu preciso te dizer que no mundo de hoje não basta só responder eu quero seguir tal profissão. Eu já vou até te dizer por que não basta apenas essa simples resposta. Mas antes disso, eu quero que você tenha uma clareza do que você alcança ao decidir por um programa do tipo saiba o que fazer da sua vida profissional. Saber que profissão seguir, porque isso te dá uma autoconfiança por você ter feito uma decisão inteligente para sua vida. A segurança de que essa decisão foi de fato acertada. Então isso te distancia da ansiedade por você sentir aquela paz, uma tranquilidade que você já está no caminho de construir aí a sua própria realização. E essa realização faz você até dar uma antecipada na visão sobre a sua vida, porque ela traz a esperança de que você ainda não está lá. Mas você está fazendo algo agora para chegar nesse lugar de ter um trabalho que não vai só te dar o poder de pagar suas contas, de manter sua vida, mas também de poder dar uma vida melhor para as pessoas que você ama. Agora, algo bem mais poderoso que eu quero te falar é a sustentabilidade de tomar uma decisão desse porte. Porque, na verdade, muito melhor do que decidir é saber circular no ambiente das mudanças em relação a uma determinada decisão. E isso eu vou te falar de forma mais específica nesse vídeo também. Eu quero que você saiba que decidir por uma profissão é sobre entender sobre você, habilidades, talentos, o que te dá satisfação e como isso pode ser aplicado de maneira inteligente, de fato, ali no mercado de trabalho. Não é você que vai vestir, que se veste, fazendo uma comparação com roupa, do que dá, mas é você mesmo que vai criar o modo de você inserir o que você é e que você já tem no mercado. Você é o designer aqui. Não é refém daquilo que existe, porque pode ser que você nem goste tanto. Assim, é sobre você ser o seu próprio alfaiate, fraga. Você veste aquilo que vai ressaltar a sua beleza, que vai valorizar a sua estrutura. Então eu tô aqui com uma missão de te mostrar, da maneira mais rápida que eu conseguir, como é que você pode utilizar hacks simples que nada mais são do que conhecimentos práticos que vão estabelecer como que uma ordem dada para os seus neurônios, e essa ordem é impossível de ser ignorada. Então já dá para você perceber que você vai utilizar algo que está dentro de si mesmo. Esses conhecimentos práticos, eles te levam a descobrir o que fazer da sua vida na escolha profissional. Antes de te falar que ordem é essa, eu preciso te dizer para você assistir esse vídeo com muita atenção, porque meu objetivo aqui é te mostrar como essa escolha profissional pode ser mais do que ter uma definição. Mas de verdade mesmo, ao final desse vídeo, se você prestar atenção e fizer tudo de valor que eu tô te dando aqui, você vai sair com uma descrição sobre você mesmo muito mais clara. E para isso aqui você vai aprender do que o seu cérebro precisa para te levar a uma decisão profissional adequada, como é que você pode escolher para uma profissão usando informações que você já tem. Lembra que eu te falei? É algo que já está aí dentro de você e talvez tu nem imagine? E também você vai aprender como decidir de forma bem-sucedida. O bem-sucedido aqui que eu quero te falar é no sentido de ser alguma coisa sustentável a longo prazo, utilizando a antecipação de futuros. Esse último item aqui é o que tem a ver com a ideia de que só responder pelo quero seguir a profissão X não basta, porque o mundo de hoje é cercado de incertezas. Na verdade, a vida sempre foi assim, né? Incertezas estão desde tragédias naturais até mudanças no mundo da economia. O que rende hoje muito muda num tempo cada vez menor e precisa de adaptações. É por isso que uma habilidade cada vez mais solicitada é a de navegar no terreno das incertezas. Isso que faz com que responder pelo que fazer agora, hoje, pode até te trazer alívio. Mas se nós não conseguirmos construir uma inteligência que torne a gente capaz de mudar de rotas de forma mais eficaz e sustentável, a gente só passa a sofrer e a fracassar mais. Pessoas reais estão tendo esses resultados. Eu vou deixar aqui pelo menos 2 pra você. Tipo, eu esperava que eu saísse de lá sabendo o que eu ia fazer com a minha vida. Realmente tive isso. Mas eu tive muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eu me encontrei como pessoa para poder entender como lidar comigo, sobre quem eu sou e o que eu sinto, e com todas as minhas adversidades, como encarar isso ao invés de ficar só procrastinando e adiando por e ter medo das coisas. Eu me senti forte. E isso foi importante pra eu saber o que eu ia seguir de carreira. Eu me apaixonei por mim mesma e eu descobri coisas das quais eu nunca nem tinha me dado conta, e eu comecei a me valorizar mais. Eu estava justamente em um momento que não estava me sentindo tão decidido, em um momento onde realmente as opções eram tantas, que eu tinha tudo ali na minha frente, mas ao mesmo tempo eu estava paralisado. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia com quem falar, eu não sabia o que fazer primeiro, não sabia o que deixar de fazer. Então, toda essa trajetória, né, eu cheguei a um ponto de estagnação, de fato. Eu achei que eu ia conseguir realmente chegar, porque o curso, né, que eu escolhi ali da faculdade não estava nem dentro das opções que passavam pela minha cabeça de que eu poderia fazer. Porque realmente eu olho, eu pego a grade, eu me vejo em cada matéria. Eu me sentia perdida no meio do nada, com um tanto de caminhos, e eu não sabia, com base
em quais critérios eu ia escolher o caminho que eu ia, né, seguir. Então eu realmente me vi em posição fetal ali, tipo, adiando e adiando meses e meses da minha vida. Depois da nossa sessão, foi onde eu pude entender, através daquele direcionamento, e conseguiu trazer clareza ao que eu precisava fazer. Fazia coisas que eu não estava feliz, mas eu fazia, às vezes pelo dinheiro, às vezes porque tinha que fazer. Eu saí de um momento que estava totalmente sem luz no fim do túnel, sem expectativa, com muita coisa ao mesmo tempo para resolver, e totalmente indeciso, totalmente inseguro nas decisões. Se eu conseguisse ver a minha vida diante de mim e tudo começasse a fazer sentido. Todos os meus amigos estavam fazendo faculdade e eu nem levantava de manhã, sabe? Eu nem saía da cama de manhã. E hoje a minha vida é totalmente diferente. Alcançar e me tornar a pessoa que eu queria ser e eu achava que eu nunca conseguiria ser, sabe? É uma pessoa mais dona de si, sabe? Eu sinto que eu me conheço e eu dialogo comigo mesma, com os meus sentimentos. E essa mudança foi transformadora na minha vida. Foi, assim, um novo conceito. Em menos de 12 dias, depois da nossa conversa, eu já estava fazendo tudo o que eu demorei mais de 3 anos para fazer. Mas eu não tinha clareza, porque eu nunca tinha enxergado o ângulo que você me fez enxergar. Eu sempre posterguei, sempre procrastinei, sempre deixei para depois. De fato, com o método que você utiliza, que faz com que qualquer pessoa ela consiga enxergar dentro de si aquilo que ela pode e que ela precisa viver. E que com certeza é uma vida extraordinária. Agora, e sobre a ordem, Suelen, que você falou, que é impossível de ser ignorada, dada aos neurônios? A ordem é de que eles, que são seus instrumentos super poderosos na busca por respostas, se coloquem em estado de alerta mesmo, até que eles te apresentem o que fazer. E foi até por isso que eu escolhi representar o método com uma lupa, porque é como nós colocamos o nosso cérebro quando nós damos para ele uma tarefa, passando como que uma lupinha em busca de respostas. E aqui a gente quer uma resposta, o que fazer bem específico, que é escolher de forma segura o que vai trazer realização para você, o que fazer profissionalmente. O melhor, chegar a essa decisão com uma identidade autêntica, o que é para você, ao assumir quem você é e ter clareza dos seus talentos, daqueles que podem e devem ser direcionados para uma atuação profissional. Como eu te falei sobre o navegar no terreno das incertezas, é sobre, a partir dessa firmeza de identidade, você ser capaz de antecipar futuros, só que escolhendo o seu preferido. Mas calma que, para isso aqui, junto comigo, você não vai precisar fazer testes que você pode até achar longos e talvez até chatos e você não sabe interpretar sozinho. Você vai sair daqui desse vídeo com uma base para você já saber algo sobre como decidir o que fazer da sua vida profissional, além de ter muita clareza sobre você mesmo. Isso, claro, se você fizer o exercício que eu vou te entregar aqui. E o que aconteceu? Como é que eu cheguei até essa apresentação falando disso aqui pra você? Eu sei que você pode olhar pra mim, se sentir desconfiado, você nunca nem me viu, nunca nem vi, não sei de onde veio, quem que é essa pessoa. Ela não tem cara de que vai saber me ensinar alguma coisa, de que vai conseguir me dar qualquer tipo de ajuda. Você pode estar com o pé atrás e eu quero te dizer que o nome disso é senso de realidade, você tá certíssimo. Eu não vou apenas te mostrar mais resultados de pra quem deu certo. Tá? Eu vou fazer isso também. Mas eu vou te falar do meu próprio resultado logo agora, antes de te entregar os hacks prometidos. Esses que eu te falei, que vão te colocar no caminho da decisão profissional acertada e segura. Então, como funcionou pra mim? Será que eu vou ser expert, sabendo exatamente o que fazer? Pá, eu decidi do dia pra noite o que eu ia fazer da minha vida? Que eu ia gravar um vídeo na internet pra falar com pessoas que estão do outro lado? Ó, pra falar a verdade, eu era bem ruim nessa coisa de tomar decisões, de me sentir realizada. Eu tinha muitas ideias, muitas mesmo. Só que eu tinha poucas atuações, como dizem por aí aquela frase famosa, muita iniciativa e pouca acabativa. Além disso, eu tinha tanta ideia que eu acabava desanimando, porque nada parecia realizável, tudo parecia coisa da minha cabeça. Então eu comecei assim mesmo, toda perdida, sem nem saber para onde ir, mas sabendo pelo menos que eu tinha que ir. Não tinha jeito, afinal de contas. E na época eu não tinha ideia de que existia orientação profissional. Como eu sempre pensava muito, até me vinha à mente assim, gente, se tivesse um psicólogo que pudesse me ajudar. Porque de verdade eu pensava que eu era louca, que eu era esquisita, que eu era burra, que tinha alguma coisa de muito errado comigo. Só que logo também eu esbarrava no outro impedimento. Na época foi a ideia do, ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. Pra você ver como minha mente era tão limitada para pensar em soluções, que inclusive essa passou a ser uma promessa de ensinamento meu todas as vezes que alguém passasse pelos meus atendimentos. Cara, vou ensinar todas as pessoas a pensar em soluções, a darem um basta nessa mente pobre, nessa mente escassa, que só pensa no problema sem conseguir encontrar jeitos de sair dele, porque sempre tem uma forma, mesmo que não seja aquela tão mais adequada. O que eu fiz então? Eu passei por alguns empregos, porque enquanto eu não sabia uma profissão para seguir, eu queria ir ganhando dinheiro. Eu tinha proposto para mim
que eu ia fazer alguma coisa, qualquer coisa que fosse, que eu tinha que sair daquela situação. Eu senti uma necessidade de crescer como pessoa, sabe? De sair da barra da saia da minha mãe, das opiniões dos meus pais, de tomar as minhas próprias decisões. Já que eu não sabia como fazer, eu achava que a vida ia me ensinar. Real, a vida ensina mesmo, mas ela ensina de um jeito mais demorado, muito mais sofrido e mais difícil do que aprendendo com quem já sabe, com quem já passou pelo caminho. Então, como eu não sabia que tinha jeito, no meu caso, eu tinha tanta vergonha também de não ter a resposta para o que fazer da minha vida, que era mais motivo para eu não falar nada para ninguém. Que eu não aguentava aquela pergunta, e aí, o que você vai fazer? Então eu comecei a falar com os meus pais que eu queria trabalhar. Eu fazia um trabalho voluntário numa igreja da qual eu fazia parte, e isso já me dava uma noção de que eu queria me sentir útil, mas eu consegui também um emprego numa empresa de tinta para impressão gráfica. Só que eu não tinha nem habilidades de posicionamento ou também habilidade de enfrentar e resolver problemas. O chefe era bastante ignorante, ele chamava geral de burro, gritava com todo mundo, eu não sabia lidar com aquela situação. E na verdade é mesmo muito difícil, é um ambiente tóxico, né, vamos falar a verdade. Então eu saí dali e eu fiquei no limbo, triste, eu fiquei me sentindo mal porque eu não conseguia enfrentar aquela realidade. Na minha cabeça eu tinha regredido, eu tinha assim uma total clareza de que tudo aquilo era a mesma vida me ensinando, a famosa hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Eu tava numa crise. E aí a gente mudou de cidade, eu com os meus pais e minha irmã. Meu pai foi fazer um curso de teologia, que era um curso livre, sem reconhecimento pelo MEC, porque o objetivo era atuar como pastor. A cidade para qual a gente foi era uma capital, então veio todo aquele incômodo maior. Porque eu vivia aquela sensação toda de cidade grande, shopping centers e oportunidades. Geral, estava estudando, fazendo graduação em Universidade Federal, inclusive, e aquilo me pegava pra caramba. Cara, eu tenho que estudar também, gente, pra falar que eu não sou da sociedade anônima dos sustentados pelos pais, né? Eu não posso viver nessa realidade. Naquela de que curso eu vou fazer, eu me deixei levar pelo meio cristão no qual eu estava. Eu não sabia que tinha isso de ter que pensar no depois, no futuro, no que eu ia fazer com a formação escolhida. Então, na minha cabeça, naquele momento, só estava algo que é até bonito e legítimo, só que sem planejamento e direção. Vira uma coisa sem sentido quando não tem isso, né? Que foi a coisa do quero ajudar as pessoas. Então, eu escolhi fazer o curso superior, reconhecido mesmo pelo MEC, de teologia igual meu pai. Na verdade, eu só queria ter a sensação de que eu estava fazendo alguma coisa da minha vida. Parar de falar que eu ainda não sabia no auge dos meus 22 anos. Então eu comecei e como meus pais tiveram atividade para pagar a faculdade, na negociação com a diretora eu recebi uma oferta de emprego, trabalhar na secretaria da faculdade. E foi uma forma de descontar o valor da negociação de parte do meu salário. A sensação era de que eu era uma pessoa com agenda cheia e foi o máximo. Trabalhava de manhã, à tarde, estudava à noite e eu coloquei para mim que eu ia ser boa naquilo. Eu fui sendo reconhecida pelos alunos, pelos professores, e todo mundo me reconhecia como uma funcionária que resolve problemas. Ah, vai lá nela, ela resolve. Só que, como a vida é cheia de incertezas, essa faculdade teve problemas financeiros também e foi vendida para outra instituição. E esse foi o momento que a pessoa que tinha uma agenda cheia e um sonho ficou assim, tá tudo dando errado comigo de novo. Aquele meu jeitinho todo estragado, distorcido de pensar a vida, sabe? Só que o propósito que eu tinha de fazer o meu trabalho da melhor forma possível acabou rendendo uma coisa boa, porque uma das professoras que eu mais admirava, inclusive, me chamou para trabalhar com ela. Eu elaborava o material de aula, das aulas que ela dava, eu ia dar aula junto com ela em cursos particulares que ela também tinha, tanto de filosofia quanto de teologia, e com isso eu fui aprendendo. Eu até virei meio que personal stylist dela, foi massa, porque ela passou a ser elogiada pelo que ela vestia e tal, e eu notei que deu para desbloquear com sucesso um talento naquela época. Eu fui, assim, aproveitando tudo que surgia como oportunidade para desenvolver talento e habilidade. Nesse meio tempo, os meus pais mudaram de cidade, mas eu não fui junto com eles. A minha irmã casou e eu fui morar sozinha. Eu achava que aquele era o meu auge, tipo, agora eu vou ter uma vida de milhões, vitoriosa, dona do meu próprio nariz. Mal sabia que aquele momento do a vida vai me ensinar viria chegando com força. Com a graduação chegando no final, veio a realidade nua e crua. O que eu ia fazer com aquela formação? Daí a professora para quem eu trabalhava me aconselhou a fazer um mestrado em filosofia para agregar a formação e então dar aula com ela. Só que aí chegou o tempo dessa prof me demitir. E eu fico como? Morando sozinha, com aluguel, continhas básicas, mensalidade do mestrado para pagar. Bateu o desespero eu ficar sem empregos de telemarketing, porque eu achava que era a única coisa que meu currículo com aquelas pouquíssimas experiências me permitiria fazer. Você tá vendo que nada foi planejado? E assim, a verdade é que estaria tudo bem lidar com esse não planejado que foi surgindo, se pelo menos eu tivesse desenvolvido a habilidade de resolver problemas para lidar com as incertezas. Eu estava sofrendo emocionalmente pela perda do contato com aquela professora, já que ela tinha me demitido, ela estava em outro momento da vida dela. E, mais que chefe, tinha virado minha amiga. E também com o fato de ter que ficar sem grana. Foi tudo meio que acontecendo. Curso escolhido pelos cocos,
sem planos de futuro, sem saber quem eu era. Eu tive que pedir ajuda para os meus pais e eles passaram a mandar dinheiro e era tudo que eu não queria, dar espaço para aquelas famosas frases de pais. Eu te disse que não era para você ficar, eu te avisei. Nesse meio tempo de procuras para me manter, essa mesma professora pediu demissão numa escola na qual ela trabalhava e ela me indicou. Eu já estava pelo menos preparada para dar aula em termos de conhecimento e lá fui eu, professora de filosofia no ensino médio. E o tanto que eu amadureci foi o tanto que eu sofri. Me veio a realidade que eu peguei aquela oportunidade, tanto porque eu precisava desesperadamente do dinheiro para manter minha vida, quanto porque eu admirava muito aquela professora a ponto de achar que eu queria fazer o mesmo que ela fazia. Olha o nível da falta de noção que eu tinha de mim mesma. Eu continuei seguindo o fluxo da falta de propósito, de sentido no trabalho que eu fazia, fui seguindo. Só que ao invés de parar e dar atenção para aquilo, eu comecei a disparar currículo para as escolas achando que eu tô em crise, mas eu só sei dar aula, eu não sei fazer mais nada da minha vida. Então, a única coisa que eu podia fazer, que me restava, era currículos nas escolas. Só que eu não tinha prestado atenção a tantas outras situações da minha história de vida que me mostraram que eu sabia, sim, fazer várias outras coisas. Olha, eu já tinha formado um quarteto com 3 instrumentistas para cantar em casamento. Eu tinha trabalhado em um projeto social como secretária, atendendo crianças em situação de vulnerabilidade social. Eu já tinha dado aula para crianças nesse mesmo projeto e também num outro projeto quando eu era mais nova. E mais pra frente, depois de formada já, eu até celebrei casamento. Eu recebi convites para fazer isso como teóloga. Então não, eu não tinha só talento para dar aula, ainda que eu não quisesse trabalhar com todas aquelas coisas que eu tinha descoberto. Mas ainda naquele rosco todo de dúvidas e crises, os meus pais voltaram a morar na mesma cidade que eu e aí nós fomos morar juntos de novo. Então, em tese, as coisas talvez deveriam melhorar, no sentido financeiro que eu falo, que aí eu teria menos gastos, embora eu tivesse aquela preocupação de voltar a morar com os pais, só que não. Eu comecei a dobrar a carga de trabalho, de manhã numa escola, de tarde em outra, porque eu achava que eu tinha que me ocupar, que o problema estava nas instituições nas quais eu trabalhava, que se eu mudasse de escola, estaria tudo ok. E o que ainda dificultava eu sair daquela realidade não eram só os salários, que eram ótimos, então eu viajava, eu comprei um carro zero, eu ia no mercado sem ter preocupação com os preços, eu tinha cartões de crédito com bons limites. O que dificultava era a minha falta de autoconhecimento, a minha falta de planejamento, de clareza do para onde eu estava indo, onde eu queria chegar, o que eu queria na vida. Eu adoeci, tive depressão, crise de ansiedade, baixa imunidade, eu adquiri asma nesse processo, fiquei internada uma semana no meio de 2014, tudo porque o estilo de vida era muito corrido, sem autocuidado e tudo tinha fundo emocional. Além do fato de que eu ia trabalhar chorando com frequência, isso quando eu não parava no meio do trabalho para ir chorar no banheiro. O que foi me ajudando a mudar aquela realidade aos poucos foi que eu já tinha me inserido em mudanças, ainda que pequenas, ao longo dos anos. Eu já tinha uma mente questionadora, que já era da minha natureza, então eu vivia como, o quê? Como eu posso melhorar? Como eu posso crescer mais? O que eu posso fazer para sair disso? Eu usei isso como força e eu desenvolvi os talentos da curiosidade e da pesquisa ao meu favor. Já pega essa visão aqui. Não estacionar na crise, para não ficar sofrendo com não sou nada, não sei nada, eu sou um fracasso. Tudo isso eu pensava sobre mim, isso tudo estava, na minha cabeça o tempo inteiro. Mas eu fui procurar soluções. E uma outra questão que já tinha me ajudado foi o fato de eu ter desenvolvido a ambiência. O que é isso? É quando a gente passa a criar ambientes favoráveis à mudança. Não só conviver com quem age e pensa da mesma forma que era minha na época, reclamona, vitimista. Eu passei a conviver com quem pensava e fazia diferente. Eu diminuí a carga horária de trabalho, quando eu estava no auge desse adoecimento todo, e eu fiquei só com uma escola. Só que a crise só aumentou. Foi quando eu vi que eu tinha que dar um basta naquilo. Fui pesquisando informações para me ajudar a ter outras alternativas, porque uma coisa que foi acontecer naturalmente durante o meu tempo de atuação foi que alguns alunos me procuravam para conversar. E toda aquela escuta me dava a sensação de muita felicidade, eu me sentia útil, realizada. Então eu fui estudar para desenvolver essa habilidade que eu percebi, que era a de lidar com adolescentes. Fiz pós-graduação em neurociência, fiz uma formação de orientação de vida para adolescente. Junto com as aulas que eu ainda estava dando, na época eram aulas online por conta da pandemia, eu fui atendendo adolescentes e também atendendo as mães, porque eu também fiz uma formação de orientação parental para ajudar famílias. E os resultados foram me estimulando muito. Eu tive a Bárbara, que aprendeu a lidar com as próprias emoções e não ser mais vítima, refém das emoções. E hoje a Bárbara está maravilhosa, consegue tomar decisões de vida que são importantes. Ela é um exemplo lindo para mim. Ela está terminando técnico em enfermagem, ela faz estágio desse curso à tarde e ainda faz faculdade de pedagogia à noite. A força dessa menina é surreal. A Thaís, a meu xodó, ela aprendeu a fazer movimentos significativos com a vida, tomar decisões, a coordenar a si mesma. Tipo, realmente, com o tempo até eu comecei a perceber, tipo, caramba, tô muito mais consciente. É engraçado, porque, tipo,
Nossa, eu nunca achei que eu fosse chegar nesse nível, sabe? De ser uma pessoa, assim, total consciente do que eu tô fazendo. Ah, tem vezes que, óbvio, às vezes eu faço as coisas, mas depois eu penso, tipo, caramba, eu fiz isso porque eu estava me sentindo assim. E, nossa, eu nunca tinha pensado assim, sabe? Saiba que se hoje eu tô em constante evolução, em constante, assim, sabe? Mesmo quando eu acho que, não vai dar bom, eu sempre tento algum outro caminho. Isso com certeza, não tem nem o dedo, tem a mão inteira sua. Porque se eu não tivesse participado daquele projeto, né, com certeza eu ainda seria a mesma pessoa. E, sei lá, talvez procrastinando muito mais, pensando muito menos. E, assim, eu agradeço demais, 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 porque você mudou a minha vida por completo. Hoje é até engraçado pensar que, tipo, algum tempo atrás era bem diferente do que eu sou hoje. Mas é isso, muito obrigada. Muito obrigada por fazer parte da minha vida e de um momento muito importante. Com certeza foi uma das maiores viradas de chave da minha vida. O Davi, que não tinha noção de como se posicionar, ele tinha grande dificuldade de falar o que ele pensava, o que ele sentia. Isso só me deu mais gás para seguir adiante. Aí foi o momento de eu falar, eu tenho que mudar. Pedi para a última escola na qual eu estava me mandar embora, foi justamente pós-pandemia. Eu peguei o dinheiro do acerto e do FGTS, porque a escola acatou meu pedido. Eu fui para mais estudos, formação em psicanálise, capacitação para atuar como psicoterapeuta, pós-graduação em neuropsicopedagogia, que inclusive eu nem finalizei ainda, capacitações em institutos futuristas, estudei orientação vocacional e nesse 1 ano e meio de pandemia eu consegui alinhar minha vida de um jeito que até então, em mais de 30 anos da minha vida, eu não tinha conseguido. Todas essas experiências, além dos resultados que eu já estava produzindo, das escutas de vida que eu vinha fazendo, me levaram a perceber traços semelhantes nas angústias desses adolescentes jovens. E aí, retomando a minha própria história, eu vi que dava para seguir um determinado caminho para encurtar a distância dos jovens até a decisão de vida, e também de um encaminhamento profissional que, inevitavelmente, todos aqueles que eu acompanhava traziam como dúvida, como questão. A minha própria falta de preparo e do planejamento na vida me fizeram entender que não dá só para decidir pensando no agora. Então aí eu construí uma resposta que é chamada de método e que, uma vez sendo seguido, leva a uma decisão profissional segura, inteligente e também adequada para o próprio perfil. Só que com a sabedoria de navegar pelas dificuldades da vida. Era a união da autodescoberta com a decisão profissional e a criação de futuros mais adequados para o perfil. Além disso, a escolha do futuro preferido. Esse método era um jeito de esse percurso não ser descoordenado, sem planejamento e nem demorado também. Com tudo isso que eu te contei, eu acredito que já deu para ter uma ideia de alguns passos simples que são possíveis de serem dados para chegar até uma decisão profissional. Conhecer a própria história, ouvir as próprias emoções, desenvolver talentos. Isso foi me dando esperança, até para chegar aqui e te falar outra coisa importantíssima. Assim como eu tenho sonhos, você também tem. Eu aprendi que os sonhos são histórias que nós contamos para nós mesmos. Só que nós precisamos contar a história certa e não a de que somos fracassados ou também a história de outras pessoas. Contar a história certa e acreditar que ela é verdade, que só a gente pode colocar a mão na massa e fazer acontecer, foi algo significativo e algo que eu quero te ensinar aqui também, só que como? Encontrando o seu caminho sobre o que fazer da vida profissionalmente, mas não segundo o discurso de ninguém ou o que disseram ser bom para você. Então, lembra que eu prometi te dar hacks simples para ordenar os seus neurônios a encontrar essa resposta sobre que profissão escolher de forma segura e realizadora do seu futuro, dos sonhos? Como eu te falei, eu já te dei algumas pistas até agora. Então, vamos organizar. Vamos só dar uma organizada aqui em todas essas pistas de forma clara. Porque eu vou te falar de um caminho secreto de enorme validade e também de utilidade pública ainda por cima, para você colocar em prática na sua própria vida diária. Eu vou te entregar mais do que o prometido, tá? Depois eu vou te dar um exercício para você ter clareza da própria identidade e vamos reunir tudo isso de maneira que você possa sair daqui com a cabeça explodindo. O caminho secreto, então. Por que isso de neurônios em alerta? Guarda esse aprendizado aqui. Isso que eu vou te falar agora é babado de utilidade pública, como eu já falei. Tem um imenso valor. Anota para que, se você nunca mais me ver, se você nunca mais ouvir falar do meu nome, pelo menos você não esquecer esse momento grátis que eu trabalho com os meus mentorados de tão absurdo, de insano, de tão bizarro, de bom e necessário para a vida que é. É que todos nós temos nos nossos comportamentos algo que vem do nosso cérebro, claro. Falando de forma simples, são comandos. Eles vêm do que é chamado de trilhas neurais. Cada uma das formas que nós tendemos a agir e a reagir não são simplesmente naturais e automáticas. Em verdade, elas só são naturais a ponto de serem automáticas, então, porque a partir de determinados aprendizados ou imitações, nós passamos a repetir. E isso inclui o jeito da gente pensar sobre determinados assuntos, sobre pessoas, sobre comportamentos. E também tem um jeito de tomar decisões que está incluído nesse pacote de aprendizado ou de imitação, de padrão. Inclusive, saiba que o que uma pessoa deprimida precisa nem é de grandes movimentos. A gente tem mania de achar que é uma grande mudança, mas ela precisa de uma única decisão. A de dar a si mesma uma tarefa, de dar uma ordem para o seu cérebro. Olha, eu não sei como, mas nós, e aí
pagando meio que de louca mesmo essa pessoa, mas não tem nada de louco, é totalmente inteligente isso. Nós vamos sair dessa. Mora aqui a capacidade de pensar em soluções, de encontrar respostas. Eu ainda não sei como, mas não vou ficar assim mais. Eu não vou viver mais dessa forma. Quando a pessoa faz isso, conexões passam a acontecer no cérebro de maneira que a pessoa se coloca em estado de alerta, colocando como que aquela lupa que eu falei, para buscar meios, respostas e novas trilhas neurais para substituir as anteriores, que levaram até esse estado de baixa energia, de ausência de humor, de tristeza profunda. E claro, às vezes a pessoa pode precisar de ajuda médica para ajustar inicialmente a química cerebral, mas o remédio só faz o que o nome diz, ele remedia. Então a pessoa ela precisa dar a si mesma essa tarefa e talvez ela precise de ajuda para encontrar meios de transformar o seu modo de pensar, de interpretar suas emoções para aí mudar comportamentos. Então esse é o primeiro ensinamento que eu precisava te dar. Neurônios em alerta encontram respostas. A resposta que nós queremos para você, que te fez ficar nesse vídeo aqui, tem a ver com como escolher uma profissão que te leve a realizar os seus sonhos, a ter uma realização no trabalho, na qual você sinta autoconfiança e a segurança de você ter decidido de forma certa. E mais, tem a ver com como tomar uma decisão com esse conjunto de características importantes reais, segurança, realização, autoconfiança, só que também e principalmente sabendo como ir além disso, como construir uma decisão que se sustente com o passar do tempo, ou com as crises. Beleza, agora vamos para os hacks. 1. O que seu cérebro precisa para te levar a uma decisão profissional adequada. 2. Como você escolhe que profissão seguir usando informações que você já tem. E 3. Como decidir de forma bem-sucedida e sustentável a longo prazo, utilizando a antecipação de futuro. Mas eu vou fazer mais. Eu vou colocar um bônus aqui de mais 2, formando 5 hacks para você já sentir o programa SFSV profissional, que o que eu vou utilizar aqui é um dos estágios do método de forma resumida, no que eu chamo de autópsia memorial. É uma das partes do IAA, que é o método Identidade Autêntica Antecipatória, o que eu utilizo no Saiba o que fazer da sua vida profissional. Eu já vou te mostrando aqui o quadro desse método. Você deve saber, né, que a palavra autópsia significa ver com os próprios olhos, ou olhar por si mesmo. Essa autópsia aqui é um olhar para o próprio interior, porque do mesmo modo como no estado da depressão, que eu te falei aqui, que é um estado de déficit em vários recursos internos que a gente já sai de fábrica com eles, essa capacidade nossa, é possível também encontrar saídas em si mesmo, ainda que buscando a ajuda de um profissional para orientar o processo. Mas também na decisão por qual profissão seguir, há recursos internos para essa resposta. Lembra que eu te falei sobre utilizar algo que já está aí dentro de você, como que piscando, que está sinalizando uma resposta? Na medicina, a autópsia ela é um procedimento de compreensão das causas de um falecimento. Aqui, ele é esse ver por conta própria as pistas dadas pela sua própria história, que são, pode acreditar, o que eu chamo de narrativas reveladoras. Então, sabendo disso tudo, que já tem muito valor, nós vamos para os 5 passos para colocar os seus neurônios em alerta. Para fazer esse exercício, eu te peço que você use um caderno, um bloco de anotações, mas que também você se comprometa a não mentir, não oculta nada. Deixe de lado a vergonha ou até aquele constrangimento que mesmo estando sozinho a gente sente, um incômodo por aquilo que eu acho que foi um fracasso, uma vergonha, uma exposição. Então seja claro, tira suas máscaras, seja verdadeiro com você mesmo, fazendo essa autópsia, enxergando por conta própria. E principalmente, um ponto aqui para você começar essa atividade, você está proibido de pensar somente coisas ruins sobre você. Se essa é uma tendência sua, eu te peço que você faça esse exercício, ou pelo menos parte deles, com uma pessoa que se importa de verdade com você, que pode te ajudar a fazer esse direcionamento aqui de forma verdadeira. Você vai responder então a 5 provocadores, que são avanços para você chegar até onde você quer. No caso, a gente já sabe essa resposta, que profissão escolher. Hack número 1 é o das memórias reveladoras. Vamos para a pergunta. Qual foi o seu pior momento, ou a sua pior crise, problema, dificuldade, ou qual foi essa maior dificuldade ao qual você foi exposto? Pode aí pensar na mais recente, ou talvez na que tenha sido mais difícil para você. A memória é um pilar que o cérebro retoma no momento de tomada de decisões. E esse aqui é o primeiro pilar neurobiológico. É algo que o nosso cérebro precisa utilizar para tomar decisões. Ele faz um retorno às memórias, o que já nos aconteceu, o que nós já vivemos. Pausa o vídeo para você responder antes de seguir. Deu para fazer? Então, hack número 2. É o da lupa da verdade. A vida é mais sobre como nós reagimos, gente, do que sobre o que nós estamos passando de fato. E eu preciso que você entenda isso, porque envolve uma coisa muito poderosa que é a escolha. Eu escolho como passar por algo. É o contrário do que a gente é levado a acreditar, sabe? Que as coisas acontecem, inevitavelmente a gente reage de certos modos, porque não deu para fazer diferente. Não, de jeito nenhum. Os comportamentos, as reações são escolhas que a gente faz de como agir.
E ok, algumas vezes a gente não tem todos os conhecimentos necessários. Por isso é que a gente precisa alinhar a vida a conhecimentos e pessoas que vão encurtar os nossos percursos. Então, te dando pistas que vão encurtar a reflexão para essa resposta a qual a gente quer chegar, você vai agora se colocar em contato com as suas emoções. Lembrando de ser sincero, até porque se você está aí sozinho, é você e você mesmo, não precisa de filtro. Como foi que você reagiu a esse pior momento aí da situação que a gente relembrou anteriormente? E o que essa reação pode ter revelado sobre você? É a sua emoção que te leva a um comportamento. Antes desse comportamento, vem uma coisa que você pensou. Por isso é que nós falamos a memória no REC 1. Nesse REC e nos demais, a gente utiliza as emoções e elas são o segundo pilar neurobiológico para tomar as decisões. Eu sei que pode parecer que tudo isso aqui não tem absolutamente nada a ver com a vida profissional, mas acredita, vai fazer sentido. Então pausa o vídeo e faz essa segunda parte. Mas acredita, vai fazer sentido. Então pausa o vídeo e faz essa segunda parte. E aí, pronto para o terceiro? Número 3. É sobre você e um parça seu, um amigaço. Você já ouviu falar na expressão: para conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela? Então pensa nessa frase a partir de uma pessoa que te conhece intimamente. Você lembra de como você tende a agir e a ser com essa pessoa, por exemplo? Essa pessoa é aquela perante quem você aparece sem máscaras, até descabelado, se for o caso, porque você não tem medo de mostrar suas ideias, suas fraquezas. Você não faz questão de fazer pose com essa pessoa. Quem é você diante dela? De quais assuntos você fala? No que você costuma discordar ou diferenciar dela? Sem medo, inclusive. Como você é de verdade, não pensa só nas coisas ruins, não, claro. O que você realmente gosta? E o que essa pessoa diria sobre você se ela estivesse aqui agora? O que ela diria sobre algo que te incomoda muito, que mexe muito com você, ou de algo que você defende com unhas e dentes? E ó, não precisa ter medo não, tá? O que você enxergar é o que é. Só tenha coragem de dar voz a isso. Pensar na representação de uma terceira pessoa é importante porque nós costumamos a pensar que nós não sabemos de nada sobre nós, dos nossos talentos. Mas diante de uma outra pessoa, perante quem a gente não tem medo de ser a gente mesmo, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, alguém próximo, nós costumamos até aumentar a voz para brigar, para defender uma paixão, uma opinião, um pensamento, um interesse. Isso pode ser muito comum. E isso mostra tanto os valores que a gente tem, como aquilo que a gente ama, no qual a gente é muito bom, nem que seja ser muito bom em argumentar, mas também pode estar mostrando que você é muito bom em defender alguém, defender alguma causa, que você se importa de verdade com determinada situação aí, e esse algo te incomoda de verdade. Isso pode mostrar com o que você se comove ou se indigna, pelo que você seria capaz de, quem sabe, até dar vida, o que te faz sorrir, o que você passa muito tempo fazendo sem nem perceber. Se precisar, volta no início desse terceiro REC, porque eu sei que foram muitos pontos, mas responde cuidadosamente. Você pode pausar se você quiser e nós vamos para o quarto. REC no quarto, bloco das Big Guys. O que são Big Guys? Big parceiras, que são as emoções. Aqui a gente vai usar como referência emoções base. De novo, lembra que eu disse que são itens que você já tem dentro de você. Então agora, pensa no momento no qual você sentiu muita raiva. Como foi que você reagiu? O que isso pode falar sobre você? Mas a gente não vai ficar apenas com a emoção raiva, não. Nós temos outras 4 aqui para tratar e você vai trazer uma tabela. Vou te apresentar aqui uma tabela colocando cada uma delas no topo. Amor, alegria, medo, tristeza e a raiva. E você precisa responder como você tende a reagir com as pessoas, consigo mesmo, como você tende a se comportar quando você vivencia essas emoções. Se você quiser, você pode fazer uma pausa e nós vamos para o último nível de provocação. REC número 5, Minha Digital. Aqui a gente utiliza todas essas informações que você pode obter sobre você. E esse REC tem 3 níveis. O primeiro nível do REC 5 é o reunir. Você reúne o que você obteve nesses passos anteriores, que inclusive te dão um alerta, que é o seguinte: você é uma pessoa com muitas qualidades, mesmo que com todas. E eu disse todas as demais pessoas do mundo, você tem limitações, você tem defeitos. Então, esses passos, eles não podem ser ignorados, porque um grande impedimento para a tomada de decisão sobre qual profissão seguir está na falta de clareza sobre quem se é. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho noção do para que eu sirvo e do para onde eu estou indo, de onde eu quero chegar. Então você vai reunir essas informações, colocando nesses espaços em branco que eu vou te mostrar aqui na tela, um parágrafo que a gente vai formar, um parágrafo explicativo sobre você. Meu pior momento, pior crise ou problema mais difícil, que foi, preenche com as informações do REC 1, revelou, o REC 1 também, a meu respeito.
Percebi que eu sou uma pessoa que tende a preencher com a informação do REC 2, diante das dificuldades. O que eu descobri que eu não gosto sobre mim, eu posso ajustar, mas esse sou eu e tá tudo bem. De modo autêntico, eu sou alguém que, informação do REC 3, e minhas emoções mais fundamentais me mostram que eu, e aqui você preenche com as observações que você pode fazer sobre seu estado emocional no REC 4. E olha esse conhecimento mais claro e insano sobre você mesmo, dando as caras aí pra você. Indo pro segundo nível do REC 5, que é o revelar, essas características de como você se mostra na vida, do que te marca, do que você gosta, do que é importante para você, revelam a forma pela qual você pode atuar no mundo. No REC 3, você precisou trazer à tona algo que te incomoda ou que você defende, que você ama. Isso é um alerta para os seus neurônios, porque estão te mostrando uma direção a seguir. Olha aqui, é por aqui, ó, suas memórias, o modo como você se sente, o que você fez e como você reage quando alegre, triste, com medo, amando ou com raiva, estão mostrando que o lugar da sua realização precisa conter isso aqui, ó, isso aqui você está ignorando. Então você vai listar. Eu poderia atuar com, sei lá, vamos dar exemplos, documentos, e aí se pergunte como, fazendo justiça às pessoas, e aí você também se responde por que você gostaria de fazer, como isso supriria você, contar histórias através da escrita, o quê? Chutando o que mais que pode ter surgido aí, quem sabe você viu que defende uma causa animal, ou que tem uma paixão pela música, pela dança, pela arte, ou você tem uma mente que pensa de forma exata, objetiva, que sempre é criativo para resolver problemas. Todas as respostas que você deu aqui, conta todos os RECs, e que são respostas que podem ter trazido outros questionamentos, se isso aconteceu e se é algo excelente, porque questionamento é provocação que faz a gente sair do lugar. Tudo isso está te mostrando quando e como foi que você se sentiu completo, com satisfação, como e o que você necessita para resolver esses impasses, o que é que te realiza. O que te dá medo, por exemplo, mostra o exato contrário. Se eu tenho medo disso, fazer aquilo, que seria o oposto, talvez, te levaria a se sentir potente. Isso porque aquilo que você mais teme mostra também o movimento de transformação que você precisa fazer para não mais ficar paralisado ali. O medo também pode revelar aquilo que você necessita fazer para se sentir livre, capaz, autônomo, independente. Tudo isso vai te mostrar o que eu chamo de elefante acorrentado. Como um elefante de circo que está lá aprisionado numa corrente, é muito triste isso. Ele está preso ao chão numa simples estaca que a força dele seria capaz de arrebentar. Para cada elefante acorrentado que você tem morando dentro de você, na sua mente, existe também o que eu chamo de força bruta, para romper com essa mesma corrente. Como a força que o próprio elefante, sendo um dos animais mais fortes da natureza, tem. Há uma força bruta em você e ela representa a sua realização, esse seu lugar no mundo. Então, encontrar a resposta para o que fazer da vida não é meramente racional. Não acredite que é só, eu vou fazer isso, a sua razão agindo. Eu sou ela e fui pelo caminho meramente racional. Meu caso era eu preciso ganhar dinheiro somente. Eu adoeci ao longo de mais de 10 anos. E eu nem estou falando de formação profissional. Eu estou falando do trabalho, que é uma diferença importante para o terceiro e último nível do REC 5. E sim, a gente precisa de dinheiro para viver. Não sou tola e nem ingênua para vir aqui te dizer faça o que você ama e viva da sua paixão, ignorando os famosos boletinhos da vida. As duas situações são rasas para te levar a fazer a sua escolha profissional. Até porque a vida nem é só boleto, mas a vida também não é só paixão. Nós temos sonhos e eles fazem com que nós nos sintamos realizados. Suprir as nossas necessidades, e os sonhos podem ser uma dessas necessidades, suprir esses sonhos, não somente as necessidades de sobrevivência, mas as de relacionamento, conquistas, aquisições, fazem com que nós nos sintamos bem-sucedidos. Então olha para esses RECs a partir das revelações sobre você que todas essas informações aqui trazem. E isso é 70% do caminho. O segredo é desbloquear as pistas dadas pela sua narrativa e assim ressignificar o que você vê de negativo, se esse for o seu caso, fortalecer a própria autenticidade e aprender a lidar com as incertezas. Se você chegou até onde você chegou na sua vida, hoje, agora, foi porque você deu conta, não foi por acaso, você venceu, mesmo que ainda você não esteja onde você queria estar. Eu sei que uma ou outra pessoa pode tender a se desesperar mediante a necessidade de tomar essa decisão, de olhar para o seu futuro. E esse desespero pode trazer a ideia de que, eu não vou dar em nada mesmo, deixa pra lá, vou fazer qualquer coisa. Só que isso não forma trilhas neurais de sucesso. E essas trilhas neurais é que são o modo de você obter o resultado que você deseja. E o que são essas trilhas neurais de sucesso? São novos caminhos, novos padrões de comportamento que você constrói aí no seu cérebro para ele passar a seguir com uma saúde emocional, com uma inteligência saudável,
São as respostas, os futuros construídos por você para que você escolha o seu futuro preferido. Pensando então no futuro, você pode se fazer as seguintes perguntas aí. Como é que você gostaria de se sentir no final dos próximos 5 anos? O que você gostaria de ser? Onde você gostaria de estar? O que você queria ter, o que você quer ter ao invés do que você já tem hoje, no lugar que você tem hoje? E o que precisa ser feito para isso? Isso tudo se conquista desenvolvendo o que é chamado de neuroplasticidade. Provavelmente você já ouviu esse termo, que é uma capacidade de construir novos conhecimentos, possibilidades. Então, novas trilhas neurais. E essas novas trilhas são novos circuitos, são formados a partir de ações diferentes, que não só de ficar fazendo as mesmas coisas sem resultado. Você quer a resposta para como alcançar a realização como um futuro desejado. Porque eu sei que você quer ter a sensação de que você vai conseguir esse futuro. Só que, pera lá, você quer algo mais profundo que isso. Você não quer só essa sensação. Viver de sensação todo mundo vive. Você quer viver esse futuro de realização. Talvez, por exemplo, com a condição de ir ao mercado sem se preocupar com o preço e de que foi a sua escolha profissional, o exercício dela num trabalho que te possibilitou isso. Você quer se sentir uma pessoa de sucesso. Você quer sentir que você sabe o que está fazendo da sua vida. Você quer dar orgulho para os pais e para outras pessoas que você ama e orgulhar-se de si mesmo. Então, pensando nisso, vem o terceiro e último nível do REC 5, que é o ranquear. O que vai te levar até onde você quer chegar? Ao que você quer ser. Claro que você quer uma decisão profissional acertada. É por isso que você precisa entender que a sua identidade serve a algum tipo de trabalho. E pensar no trabalho, antes de pensar na decisão profissional, constitui uma etapa importantíssima desse exercício que eu estou te falando aqui, para você escolher uma formação. Eu escolhi uma formação profissional sem pensar no trabalho. Quando eu escolhi um trabalho, eu pensei no dinheiro. Olha quanto erro que eu cometi. Parece que eu estou falando só de 2. É que esses 2 erros trazem muitos desdobramentos. Eu acredito que já deu para você notar quando eu falei da minha história e o porquê de eu ter criado esse método aqui. Para mudar isso, você precisa ranquear trabalhos possíveis com essas características que você já tem. Pensa aí no tipo de trabalho que você gostaria de ter. O que você poderia fazer usando os seus talentos, o seu jeito de ser. Antes de você pensar, será que existe um trabalho assim? Pensa no que você gostaria. E aqui você pode fazer algo muito bom, que é ir lá no TikTok ou no próprio YouTube e buscar trabalhos que funcionam de acordo com esse seu interesse, ou pessoas que fazem alguma coisa do tipo que você gosta. Ainda nós não estamos falando da profissão específica. O trabalho é o jeito de aplicar, de praticar uma profissão que você só desenvolve com alguma formação, capacitação ou curso. Como o que você tem poderia ser desenvolvido e utilizado dentro de uma determinada atuação, que essa atuação seria um trabalho. Você pode até dizer que do jeito que você quer ou pensa não existe. Isso aí do jeito que eu quero não tem. E aí é que entra a ideia fundamental da criação de futuro. Nesse vídeo eu nem consigo desenvolver isso com você. Aproveita então para fazer essa busca de pessoas que atuam como você gostaria e faz um ranking. Coloca uma hierarquia do primeiro de maior interesse para o último lá de menor interesse. E o objetivo de fazer isso é para conseguir perceber qual é esse trabalho que você gostaria muito de atuar, para depois esclarecer o que é que mais se parece com você. Para você ter essa clareza de olhar, disso aqui o que mais parece comigo é... E o final desse processo é realmente o de decisão por uma formação que inclua esses detalhes que você descobriu sobre si mesmo. Como é que eu sei que isso funciona, que é eficiente? Porque eu acabei de te mostrar, é parte do meu método, que se você seguir, tem a chance de ter os resultados dos meus mentorados, os resultados que eles tiveram. Tudo começa por essa espiral que eu fui te mostrando aqui. É uma espiral porque o programa CFSVP é uma escada ascendente. Você passa por uma fase, segue em direção a outros períodos até, digamos aí, se graduar na escolha que vai te levar ao sentimento de realização, de que você está no lugar certo. O método CFSVP é o IA, Identidade Autêntica Antecipatória. E eu já falei isso para você. Talvez para você soe como uma redundância, uma repetição, e você pode ficar com essa ideia de repetição, porque ainda assim isso coloca na sua cabeça que é necessário ter uma identidade bem firmada mesmo. Só que o que eu quero que você entenda é que quando eu falo em autêntica, tem aqui um marco do ser verdadeiro, próprio, legítimo. Se nós encontramos isso, nós passamos a negar a ideia de ter que reduzir para caber em lugares e até em relacionamentos que não nos façam feliz. E a autenticidade, ela é uma meta-habilidade, ela é uma habilidade de ordem superior, muito requerida no mercado de trabalho. Um empregador ou um cliente que você vier ter, vão saber com quem estão lidando. Essa habilidade capacita a aprender e aprimorar outras habilidades, porque ela nos torna tão verdadeiros que nós passamos a parar de dar tiro para tudo que é lado e nos tornamos certeiros em relação ao que fazer da nossa atuação profissional. Nós passamos a saber exatamente o que nós queremos e do que nós precisamos. Eu acabei de te apresentar parte do método que eu utilizo. Vou te falar por que traz benefícios sustentáveis a longo prazo.
Para ter essa resposta do que fazer da sua vida profissional, você pode muito bem fazer vários desses testes, o que provavelmente você já até fez, mesmo que você ainda se sinta perdido. Você também pode ouvir o que é que as pessoas dizem sobre o que é melhor para você e você pode, além disso, escolher uma formação que você tem certeza, que você imagina que vai te dar dinheiro. E isso talvez seja algo muito importante para você, ou mais importante, e tá tudo bem. Eu sei que tem aí uma galera que tá buscando diferente, tá buscando o que fazer da vida de forma a se sentir realizado, porque tem gente que quer trabalhar por realização. E isso não sou eu que tô falando, as notícias que mostram. De qualquer forma, saber o que fazer da sua vida é uma decisão que faz parte da vida de qualquer pessoa, da minha vida, da vida de qualquer ser humano. É uma necessidade humana se sentir realizado, se sentir útil, sentir que a vida tem sentido, obter as conquistas que o trabalho permite. É algo legitimamente humano também. O método para encontrar essa resposta, que foi o que eu te apresentei em parte aqui, é sustentável porque você se conecta com a sua própria identidade de forma que qualquer decisão profissional que você vier a tomar, você saiba como moldar essa decisão para o seu benefício, para a implementação de mudanças, inclusive da mudança de direção, que é o que muita gente tem medo, porque não entendeu ainda que ter a si mesmo, ter clareza dos talentos, dos valores e de como decidir pela sua vida é o segredo para sempre conseguir alterar a sua direção, mesmo diante de grandes incertezas, como eu já falei aqui. E não estou te dizendo que com o método do programa você escolhe o que fazer da sua vida e ainda você fica com incertezas. Muito pelo contrário. Eu quero te dizer que o que o método faz é ir além dessa decisão profissional para o agora. É te ensinar o caminho para saber o que fazer diante de uma indecisão, e nem é só da vida profissional, viu? Embora seja principalmente. Outro benefício de moldar a decisão para que ela seja acertada para você está na capacidade de se auto-orientar e de se tornar criador de futuros prováveis e possíveis. Não é sobre você se encaixar em algo, que eu já falei lá sobre a questão do vestir no começo. É sobre você ter tanta clareza de como governar a própria vida a ponto de parar de ter medo de se arrepender, porque isso vai ser pequeno. Você já vai ter passado a ser uma pessoa auto-orientada. Tá vendo como é sustentável? É sobre uma identidade que tem o domínio de si. É sobre aprender o caminho para tomada de decisões. E isso nunca mais vai ser tirado de você. Não é como decidir por um caminho profissional e depois, caso a profissão deixe de existir, o cenário mude, ou o salário e as condições não te satisfaçam mais, você precisa ficar ali só porque você acha que não sabe fazer outra coisa, ou que você está devendo alguma coisa a alguém, que tem que agradar alguma pessoa, ou que se você escolheu aquilo, você tem que levar pro resto da sua vida. Não, de jeito nenhum. O programa SFSB Profissional é sobre destruir essa armadilha. É sobre você não se intimidar e você nem ficar aprisionado. Perceba que é você que cria, moldando a si mesmo o seu próprio futuro. Daí o nome do método utilizado no Saiba o que Fazer da sua vida, IA, Identidade Autêntica Antecipatória. Ao passar pelo método, você vai ter pelo menos 7 conquistas. Entender suas próprias paixões, habilidades, talentos para você definir o que te traz satisfação profissional, entender que profissão pode oferecer a estabilidade que você deseja alcançar numa profissão, saber como lidar com as demandas do mercado em relação às suas habilidades, entender como é que você pode esclarecer a viabilidade financeira de uma profissão, aprender sobre as suas emoções, que inclusive são elas que te levam a se comparar, a você ter necessidade de corresponder às expectativas familiares, a se desmantelar algumas vezes, a surtar, além, é lógico, de saber o que fazer com essas emoções. E vai, como grande sacada do método, cuja parte eu ensinei aqui para você, entender mais sobre como as respostas para o que fazer da sua vida já estão presentes em você e você só precisa saber identificar. E a especialidade do método, te conduzir a conhecer o processo de tomada de decisão, mas numa versão melhorada, que é a de antecipar cenários e por isso se tornar capaz de criar futuros e escolher o seu preferido. Agora, para quem são essas conquistas? Eu tenho um tipo de pessoas para quem essa apresentação aqui sobre o que fazer da vida profissional se direciona. Para você que não sabe o que fazer da vida mesmo, que está na primeira decisão e você precisa sair dessa sensação de estar perdido, ou tem várias ideias e por isso o que te define nesse momento é a palavra indecisão, ou talvez a palavra confusão, ou talvez a expressão estou perdido. É para o perfil que está aí também, à porta de uma decisão, ou seja, que já até começou, mas sente que ainda não é exatamente o que queria e ainda está também perdido, sentindo angústia, sentindo inquietação. É para quem tem a sensação de incapacidade, de fracasso, porque acha que não serve para nada e acha também que não sabe tomar decisões, tipo, como é que eu vou tomar uma decisão desse porte, uma decisão tão importante para a vida toda, se eu nem consigo saber naquilo que eu sou bom, se eu nem consigo sair do lugar? É para esse. Também é para quem tem medo de tomar a decisão errada, porque está achando que uma vez que decidiu, está decidido para sempre. E aí tem medo de mudar de rota. Também é muito bom, muito eficiente para quem é multi-interesses. É o chamado multipotencial, que é uma característica bem minha também.
é o famoso atira pra tudo que é lado, aquela pessoa que quer abraçar o mundo de uma vez só, e por isso ela acaba se sentindo incapaz, acaba se sentindo fracassada, porque uma das tendências desse perfil é, além da procrastinação, que é essa coisa de empurrar com a barriga, não ter foco, começar algo e não terminar. É para quem quer mais do que ter certeza de que uma escolha é mais aceitada para o seu perfil, que é aprender a enfrentar e resolver incertezas. É um perfil de quem gosta de ter as coisas todas sob controle, de saber de tudo. E em verdade é isso mesmo, não tem como a gente controlar o futuro, mas tem como a gente antecipar situações. E já deu para você entender um pouco nesse vídeo. Ah, também é para quem quer entender o que mais precisa ter no seu futuro, mas não de um jeito meramente jornalístico, porque se a gente parar para pensar, você pode dar um Google para saber assim, quanto ganha um profissional X? E também você pode buscar por vagas. Saber se uma profissão tem vaga de emprego ou não é muito pobre, é pobre demais, mas também serve para esse tipo de perfil de pessoa que está em busca disso. Às vezes você se sente pressionado, então também é para esse perfil. Às vezes a pessoa mesma se pressiona, ou ela se sente pressionada pelos pais, pela família, pelos amigos, pela sociedade, então ela está ali debaixo de toda essa pressão. Também é para quem acha que está ficando para trás, já que não consegue pensar em saídas para resolver a sua vida profissional. E tem aquela pessoa que também está desanimada, porque ela não quer fazer ensino superior, mas ela não consegue encontrar o que mais ela poderia fazer. Só que sim, existem alternativas que não somente fazer uma graduação, um ensino superior. E essa pessoa também está aí, perdida, indecisa, está numa bagunça dentro da cabeça dela. É para quem acha que o acesso ao ensino superior é muito difícil. E por que para esse tipo de pessoa? Pela ansiedade, pela sensação de falta de preparo, a pessoa acaba desistindo. É para esse perfil porque, como eu já falei, o que eu vou apresentar aqui diz respeito a como resolver, a como direcionar a própria vida, mesmo diante das ideias de que há ali uma impossibilidade. Agora, você pode ter caído aqui porque você assistiu um anúncio, porque você estava buscando mesmo essa resposta, e aí você começou a pesquisar. E eu te digo, esse já é um comportamento favorável para você e um modo de dar aquela ordem para os seus neurônios, que eu falei de eles se colocarem em estado de alerta. Ao buscar uma solução, você coloca seu cérebro agindo e, de certo modo, trazendo para você uma inquietação até que você resolva esse problema. Porque uma necessidade vital nossa é ter paz. E é por isso que você está angustiado, perdido, confuso, porque você precisa de uma direção para ter paz. E eu falo porque um dia eu já passei por isso, como eu te contei. Mas se eu conseguir, não tendo nada de especial, a ponto de estar aqui falando na internet, você também consegue. Quem eu já acompanhei também já conseguiu. E hoje cada um deles está fazendo uma gestão da própria vida de um jeito seguro. Mas só que seguro como? Autoconfiantes. Vem impasses, dificuldades, porque isso não está fora da vida. Só que eles aprenderam como escolher. E escolher também como agir e o que fazer. Depois eu vou ter seu depoimento aqui também. Tem mentorados que só fizeram uma escolha profissional e ainda assim obtiveram ganhos existenciais. Eles então tomaram essa decisão de modo rápido, como é o caso da Raquel, da Nova Zelândia, ou como a Manuela também. Mas eu tenho aqueles que, com a definição do que fazer da sua vida, foram além. Eles aprenderam sobre si de um modo mais significativo ainda, a ponto de alcançarem algo que ninguém tira deles, como Lúcio. Ele era extremamente tímido. Eu sempre digo pra ele que ele é o meu maior case de sucesso. Ele estava preso ao passado. Agora ele até grava vídeo para a escola na qual ele estuda. Ele é um tipo de garoto propaganda. Tipo a Yasmin também, como você viu. Ela aprendeu inclusive a lidar com seu transtorno bipolar e a ordenar a si mesma. Isso tá para além da descoberta sobre o que fazer da vida na escolha profissional. Você percebe? Você não pode deixar essa conquista nem para depois e nem na mão de ninguém. Esperar que alguém decida para você tá simplesmente jogando o seu sucesso, o seu futuro nas mãos de outra pessoa, e isso não tem lógica nenhuma. Eu recomendo que você tome as rédeas da sua vida e siga o processo. Não tem nada melhor do que conhecer e do que saber como agir e não ser vítima do deixa a vida me levar. Ir sozinho pode não ser tão rápido. Não tão rápido quanto 10 semanas, que é o tempo que dura o programa todo com a aplicação do método. São orientações ao vivo, de modo semanal. E acontece com um pequeno grupo. E eu sei que você pode ter resistência a isso, só que saiba que o ganho de fazer em conjunto é imenso. Não só porque você conhece diferentes histórias, mas também porque você não caminha sozinho. E isso é cientificamente comprovado. O poder de uma comunidade é impagável. Além de você estar numa ambiência, como eu te disse, que é o fato de você estar entre pessoas que estão na mesma direção, com o mesmo propósito. O que pode te afastar dessa decisão é o medo. Medo, por exemplo, de perder dinheiro. Só que você viu o valor ridículo? Ridículo porque é surreal de insignificante perto do seu futuro. Eu tô fazendo isso porque eu quero ver o seu resultado. Eu quero que você seja um jovem diferente dos outros. Eu quero que você seja conquistador, potente, vivendo uma vida com propósito, querendo levantar da cama. Porque essa é a minha paixão. Eu tenho profunda paixão pelo que eu faço e meu peito queima por poder realizar esse trabalho, E eu quero ver você viver nessa mesma realidade aplicada à sua própria vida. E quanto é que você tem a perder? Quanto você pode perder aqui? Inclusive, você tem 15 dias para testar. Você tem medo de dar errado? Tenha medo de não fazer nada. Mas eu te ofereço acompanhamento, isso é garantido. Por que isso não é para você? Quanto é que vale o seu futuro?
Quanto é que vale sua vida dos sonhos realizada através do seu trabalho, que você conseguir por meio da sua profissão? Quanto vale, cara? Levantar da cama com sentido, com propósito, com um norte. A gente sabe que isso não tem preço. E não importa o que você está vivendo de angústia hoje. Se você agir para sair disso, sua vida vai ser diferente. E era basicamente o que eu tinha para te apresentar hoje. Há bônus junto com essa oferta, que é exclusiva porque esse valor não será para sempre. E olha o que você leva junto. Terapêutica individual, que são mais 3 sessões, além das 10 ao vivo. E essas 3, essas sim, são individuais. São sessões para destravar a mente, para potencializar o seu resultado. E você pode marcar comigo quando você sentir necessidade dentro do tempo de 1 ano, que inclusive é o tempo que dura o seu acesso ao programa. Não porque vai durar 1 ano o programa, eu falei que são apenas 10 semanas. Mas você ainda vai ter acesso ao que vai ficar gravado, aos encontros gravados e aos materiais que estarão lá pelo tempo de 1 ano. Treinamento Identidade Valiosa e Criativa, que é um treino de habilidades do futuro muito necessárias e solicitadas no mercado de trabalho e para você ter sucesso como pessoa na vida. São habilidades tais como de posicionamento, para saber como se posicionar frente a conflitos, dificuldades, habilidade de enfrentamento de problemas, de autoestima, saber como lidar com críticas. Olha, um treinamento desse nível não é nada em conta. Um outro bônus, mapas Vida em Ordem, que são uma forma de você racionalizar dilemas para tomada de decisões sobre como saber o que priorizar nos diversos momentos da sua vida e como é que você esclarece, no caso da profissão, que uma determinada escolha pode ser mais adequada para você. Você também recebe um checklist de 110 talentos e muitos deles você, inclusive, já tem. Eles podem ser devidamente usados profissionalmente e você pode nem ter ideia de que são talentos maravilhosos, que só precisam ser desenvolvidos ou ter uma devida atenção. Dentro do programa, você recebe um treinamento para identificar e direcionar as suas emoções. Essas emoções que são contraditórias, para ser uma pessoa auto-orientada e deixar de ser alguém que se perde, se desespera, que surta frente a emoções contraditórias. Além, é claro, de um suporte individualizado e é algo ao qual você já tem acesso assim que você adquirir o programa. Que chance tem de você se sentir perdido? Absolutamente nenhuma. Se você agir agora, o que você vai notar é que terá tomado o primeiro passo para transformar uma vida sem graça, cheia de dúvidas e de utilização de fugas para não pensar na realidade, se esse for o seu caso, se você for uma pessoa utilizadora de fugas, transformar numa possibilidade real, que é de ter um futuro promissor. E, sendo sincera, não é para quem está querendo fazer transição de carreira, porque a questão aqui não é sobre mudar de uma profissão para outra, a não ser que você tenha olhado isso tudo e veja que se encaixa para você. Também não é para quem tem preguiça de se dedicar ao autoconhecimento, que quer pular etapas, que quer do dia para a noite, porque nunca parou para pensar mais atentamente nisso, e talvez agora, por desespero, quer uma resposta imediata. Então, não é para impulsivos, também não é para imediatistas. É um método rápido, porque dura até 10 semanas, mas definitivamente não é para apressadinhos. Não é para quem só gosta de testes e respostas matemáticas para essa questão, nem é para quem não precisa de propósito e não precisa se sentir realizado no trabalho. Existem pessoas que pensam, trabalho é trabalho, contanto que eu ganho meu dinheiro para pagar minhas contas no final do mês, tá tudo certo. Trabalho não precisa de sentido. Se você pensa assim, talvez não seja para você, a não ser que, escutando tudo que eu falei aqui, você tenha notado que é isso que você deseja. Agora, se você quiser alcançar todos os benefícios que eu te disse, eu te convido para clicar abaixo e ter acesso a essa transformação. O acesso é imediato ao que você já tem disponível lá, de primeiras orientações para começar a construir o primeiro dia do resto da sua vida. Além de você já acessar o meu contato para nós iniciarmos o programa. E se você quiser marcar logo o seu primeiro encontro individual, você pode fazer isso. Você pode dividir em até 12 vezes ou pagar à vista para não arcar com juros. A tática é um meio rápido de alcançar o resultado. Foi o que eu te apresentei aqui como exercício, que eu acredito que você tenha feito. Ser tático é estudar a si mesmo quando nós falamos de alcançar alguma coisa. Para eu ser tática, para você ser tático, você precisa entender como você funciona. E para isso eu uso períodos dentro das 10 semanas. É muito rápido encontrar essa decisão. Espero que você tenha entendido o poder que tem. É um programa para obter a capacidade de decidir não somente pelo seu hoje. Você poderia escolher hoje que profissão, que graduação, que formação, que curso seguir. Só que o mundo é um lugar de incertezas. E o que eu faço quando um plano dá errado? Aqui a gente pensa então em alternativas, porque a vida não dá espaço para sentar e surtar. A gente precisa, mais do que nunca, da capacidade de circular pelo terreno das incertezas sem se desmantelar, sem se desfazer. Por isso que toda essa entrega não para por aqui. Eu quero ver o seu resultado. Eu quero ver você saindo da falta de sentido, de achar que você não é útil para nada, que você não tem foco, que os outros conseguem, chegam lá menos você. Eu te convido a ser tático e a tomar essa decisão. Se você quiser estar comigo, estar nesse passo importante, clica no botão abaixo. Vai ser lindo demais. Vamos lá.